E hoje nós iremos abordar o tema PNL, a famosa Programação Neurolinguística. Mas de fato, o que é PNL? PNL nada mais é do que uma abordagem pseudocientífica que visa aumentar a nossa comunicação, o desenvolvimento pessoal, a psicoterapia em prol do nosso desenvolvimento. Ela foi desenvolvida pelo Richard Bandler e o John Grinder na época de 1970 no Canadá, nos Estados Unidos. E hoje eu quero passar para vocês aqui 3 poderosas ferramentas de PNL. Existem várias ferramentas, ok? Mas hoje nós iremos abordar somente essas 3 ferramentas que, se vocês entenderem o conceito e aplicarem ao vosso favor, com certeza os seus resultados mudarão muito, ok? Vamos começar pela primeira ferramenta, que é o Rapid Rapport, ou seja, é a sincronia instantânea. Rapport, ele é uma palavra de etimologia francesa que quer dizer empatia, sincronicidade, espelhamento, ok? Esta é uma ferramenta poderosíssima usada no mundo dos negócios. Os vendedores usam muito essa ferramenta. Alguns vendedores usam de forma inconscientemente, mas se você entender o conceito e aplicar de forma consciente, essa ferramenta ela vai mudar o vosso jogo, ok? Rapport nada mais é do que você criar uma empatia com o seu prospecto, você criar uma sincronicidade, você passar para ele que você é amigo dele, que você não oferece perigo, você não oferece nenhum tipo de risco para ele, ok? Os vendedores usam muito essa técnica e eu queria compartilhar com vocês uma estratégia que eu usava muito, ok? Quando você chega na casa do seu prospecto, você tem que fazer exatamente de maneira suave, de maneira inteligente, o espelhamento, ok? Quando você vai cumprimentar o seu cliente, se ele te der a mão de maneira forte, você também pega forte na mão dele. O que acontece é que muitos vendedores querem passar autoridade, aperta a mão do cliente muito forte, o cliente dá aquele aperto de mão, rabo de peixe, sabe? Aquele aperto de mão muito fraquinho, e você acaba por quebrar a empatia nesse momento. Então, sabe aquele ditado? A primeira impressão é a que fica? Ninguém tem uma segunda chance de causar uma boa impressão? Então, é justamente sobre isso que eu estou falando. O primeiro contato, ele é o que fica. Então, muito cuidado, atenção na hora de você cumprimentar o seu prospecto, ok? Então, da maneira que ele pegar na sua mão, é da maneira que você vai pegar na dele. Se ele pegar na sua mão firme, você pega firme também. Se ele pegar de forma não tão intensa, você também pega de forma não tão intensa, ok? E quando você for cumprimentar, vai aqui uma dica de ouro para vocês. Quando você pega na mão do cliente e apoia a outra mão, significa que você não oferece perigo, significa que você está tendo uma empatia a mais por ele. Isso é captado pela sinapse neural dele, de forma subconsciente, ok? Então, isso é como eu usava e funcionava muito. Quando eu ia pegar na mão, eu pegava com as duas mãos. E esse polegar eu colocava em cima da mão dele. Ou seja, eu pegava na mão do cliente e ficava amigo com ele instantaneamente. Olhe sempre nos olhos do seu cliente, mais ou menos nessa região, que é o piramidal. Procura sempre estar sorrindo, ok? Não fica com uma expressão fechada na hora de você cumprimentar a pessoa. E a fisiologia, a expressão sempre aberta, nunca fechada, nunca de braço cruzado, nunca emburrado, ok? Isso determinará o seu fechamento ou não. Passando para a casa do cliente, adentrando o recinto, você vai fazer um espelhamento de forma 100% espontânea e 100% natural, ok? Mas você já conhecendo a ferramenta, você vai partir para um espelhamento, mas não pode ser um espelhamento que dá na cara, que dá nas vistas. Exemplo,
Vocês entraram, você cumprimentou de forma assertiva e na hora da comunicação, o seu cliente está sentado no sofá e ele cruza as pernas. O que você vai fazer nesse exato momento? Espera uns 4, 5 segundos e disfarçadamente você também cruza as pernas. Aquilo não é captado pela mente consciente dele, mas é captado pela mente subconsciente, ok? Imagine que o seu cliente a seguir, passado algum tempinho, está conversando com você e passa a mão no cabelo. O que você vai fazer? Passado alguns segundos, você também vai passar a mão no cabelo, exatamente igual, disfarçadamente, de forma natural, ok? E aí a conversa começa a desenrolar, você também vai espelhar o tom de voz do seu cliente, aproximar o timbre de voz, ok? Por quê? Porque o cliente, ele gosta de comprar de pessoas parecidas com ele. Ou seja, ele gosta de comprar de um amigo. Então, essa técnica, inconscientemente, você está se tornando amigo da pessoa de forma instantânea, ok? Já aconteceu com vocês, de vocês conhecerem uma pessoa no mesmo dia, a pessoa olha para você no meio da conversa e diz: nossa, parece que eu te conheço há tantos anos e nós nos acabamos de conhecer. Não já aconteceu com vocês? Isso acontece com todo mundo. Mas isso acontece, a maioria das vezes, de forma inconsciente. A pessoa faz o espelhamento, a pessoa cria o rapport, mas ela não sabe o que está fazendo. Criou de forma natural. Agora imagine você conhecendo a técnica, o poder que você não vai ter nas suas mãos. Essa técnica, ela é de fato poderosíssima, porque você baixa o senso crítico do cliente, ou seja, você ultrapassa o cérebro reptiliano. Isso é uma matéria muito extensa, fica para um outro vídeo também, mas o cérebro reptiliano é o cérebro da sobrevivência, do instinto, ou seja, se o cliente detecta que você oferece perigo, que você não é de confiança, que você não é uma autoridade no assunto, automaticamente ele vai querer fugir, despistar daquela conversa e com certeza você vai perder o seu fechamento, ok? Então, se você espelhar ele, timbre de voz, linguagem corporal, ok? Cumprimentá-lo de forma assertiva, de fato você acaba de ganhar um amigo. E essa pessoa, a partir desse momento, ela está apta para comprar o seu produto ou o seu serviço, o que você propor a ela, de fato, ela vai ver e ouvir de uma outra forma, ok? Porque pessoas gostam de pessoas iguais a ela. E nesse exato momento, você acabou de fazer um espelhamento que você ficou quase que idêntico com a pessoa de maneira subconsciente, ok? Já gravou na sinapse neural que você é amigo, que você não oferece perigo e agora o fechamento está nas suas mãos. Gostou dessa dica, dessa ferramenta, dessa sacada? O rapport é uma das mais poderosas ferramentas. É usado no mundo dos negócios, no mundo inteiro. Vamos partir agora para a segunda ferramenta, que também não é menos importante, que é a arte de ressignificar. Isso é uma ferramenta poderosíssima que é usada por muitos coaches e master coaches, pessoas que trabalham com hipnoterapia, os hipnoterapeutas que usam essa ferramenta para ressignificar coisas do passado, por exemplo. Eles fazem a regressão, voltam lá num acontecimento que muitas das vezes causou um trauma, a pessoa está depressiva, a pessoa está com fobias, e essa ferramenta é utilizada para fazer uma regressão e consertar, e ressignificar, e enxergar de uma maneira positiva aquele acontecimento que trouxe tanta dor, tanto trauma e tanta frustração para aquela pessoa. Ok? Então essa ferramenta de ressignificar nada mais é do que você procurar enxergar algo bom no acontecimento ruim, ok? Todo acontecimento ruim
tem um lado bom. É só você inverter a sua ótica. Deixa eu dar um exemplo aqui para tentar ilustrar melhor essa história. Imagine que vocês vão lá para casa de praia, ok? É um fim de semana, tá tudo perfeito, um sol bonito, e você pega seu carro e parte em direção à praia. Quando você rodou aproximadamente 50 quilômetros, você se lembra que você esqueceu a chave da casa de praia lá em cima da sua mesa da cozinha. Você fala, meu Deus do céu, como que eu pude esquecer a chave lá? E você fica extremamente nervoso, extremamente irritado, e vem no caminho todo murmurando, reclamando, xingando, por que você esqueceu a chave da casa da praia lá em cima? Por que você não se lembrou? E essa reclamação vai entrando em estado de congruência com o seu espírito ruim que está naquele momento ali, a sua fisiologia baixa, e aí você vem reclamando no caminho, e de fato pode acontecer uma coisa ruim, porque você começa a reclamar tanto que você acaba por liberar cortisol no seu organismo, que é o hormônio da tristeza, da chatice, da raiva, da ira, e aquilo pode ser muito pior, ok? Então, de que maneira nós conseguiríamos ressignificar um acontecimento como esse? Aconteceu isso, não aconteceu? Está no seu controle? Não. Há alguma coisa que você possa fazer para reverter a situação imediatamente? Também não. Então você tem que focar somente naquilo que você pode controlar, correto? Então ressignifica. Poderia ter sido muito pior. Ao invés de eu ter rodado 50 quilômetros, eu poderia ter rodado 100 quilômetros. E chegando lá, eu ia descobrir que esqueci a chave. Olha que coisa boa, eu lembrei na metade do caminho. Poderia ter lembrado só no final. Pegou a visão? Outra situação. Olha, eu esqueci a chave, olha que coisa boa. Isso significa que Deus está me livrando de um acidente que poderia ter ocorrido lá na frente. Se eu esqueci a chave, foi Deus que permitiu eu esquecer, que é para me livrar de alguma coisa ruim. Olha como você mudou a ótica do negócio. Olha como você ressignificou esse acontecimento. Entenda uma coisa, para todo o acontecimento ruim, sempre haverá um lado bom da história. Tem como você ressignificar até a morte. Qualquer situação ruim, você consegue ressignificar. Isso é uma ferramenta poderosíssima da PNL. Se você usá-la, você vai ver que você consegue ressignificar muitas coisas, muitas fobias, muitos traumas, fazendo um auto-coaching em você mesmo. Muitas das vezes, você não precisa pagar uma sessão caríssima, pagar um psiquiatra, um psicoterapeuta. Você consegue também usar essa ferramenta em si próprio e tentar ressignificar algo que aconteceu lá atrás. Procure voltar lá atrás e entender e encontrar um lado bom naquela situação ruim. E eu te garanto que sempre há um lado bom, ok? Gostaram dessa ferramenta? Entenderam a analogia que eu fiz? Essa ferramenta ela vai te ajudar imenso também. Vamos partir agora para a terceira ferramenta, que é a arte da modelagem. A modelagem é uma ferramenta poderosíssima também, que é a arte de você espelhar resultados das pessoas que estão no lugar que você gostaria de estar. Um exemplo, imagine que você quer ser um médico. Você tem que espelhar em alguém que já é médico. Você tem que entender como eles pensam, como eles se vestem, como eles se comunicam, como eles interagem. Ou seja, você tem como espelhar em alguém que já está no processo lá na frente. O que acontece com muitas pessoas é que elas esquecem de modelar, ok? E querem inventar a roda. A roda já foi inventada, pessoal. Você precisa modelar pessoas de sucesso. Isso é o que os grandes players do mercado fazem. Você não vê ninguém querendo inventar a roda. As pessoas mais inteligentes, elas copiam outras pessoas. Takeo Fukuda, primeiro-ministro do Japão,
em 1962, ele já dizia: copiar para criar, criar para competir, competir para vencer. Ou seja, primeiro você copia, depois você cocria e depois você recria. Você copia a pessoa, imprime a sua identidade, as suas características para melhorar aquilo. Ou seja, você não vai fazer uma cópia 100% igual, como é óbvio, tá? E depois você vai recriar o seu modelo, a sua identidade, o seu perfil para determinado negócio. Essa ferramenta é muito poderosa. Jorge, de que maneira eu consigo espelhar uma pessoa que eu não tenho contato com ela? Através de uma palestra, de um vídeo, de livros. Através de livros você consegue fazer uma modelagem quase que perfeita, porque é uma forma de você ter contato com aquela pessoa. Você vai obter o resultado, você vai desviar dos erros que aquelas pessoas cometeram. É uma maneira de você comprar o erro da pessoa. Então a arte da modelagem é uma ferramenta poderosíssima. Você quer andar de helicóptero? Você não pode perguntar para alguém que está andando de bicicleta. Você tem que perguntar para alguém que já tem um helicóptero. É mais ou menos assim para vocês poderem entender. Tony Robbins já dizia: o sucesso deixa pegadas. Apenas siga as pegadas. Você não precisa ficar cavando um caminho novo. Olha aquela pessoa que está no lugar que você gostaria de estar e modele ela em tudo e imprima a sua identidade, ok? Entenderam o conceito de modelagem? Não é uma cópia 100% igual. É claro que você vai copiar o máximo que você conseguir, mas imprimir as suas características, a sua identidade, e eu tenho certeza que você vai cortar um caminho enorme modelando pessoas ao invés de querer criar algo do absoluto zero. Não que você não consiga criar, ok? A inovação está aí, a criatividade está aí para todos. Mas procure encurtar caminho, procure espelhar pessoas de sucesso. E detalhe, nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Apenas aceite crítica de quem está no lugar que você gostaria de estar. Espero que esse vídeo tenha agregado bastante valor a vocês. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, se inscreve no canal, deixe o seu like e estamos para a próxima aula com mais 3 ferramentas novas de programação neurolinguística. Deus abençoe a todos e um grande sucesso.